tem uma duração por volta de 2 horas e um pouquinho, e por isso a gente achou melhor dividir ela em duas partes. Então, a primeira parte a gente vai fazer hoje e a segunda parte na semana que vem. Para mim ficou melhor também, porque eu vou poder falar com um pouco de mais calma, porque eu já falei sobre esse tema, mas esse tema, na verdade, é um curso, é um módulo da educação continuada. Essa aula eu dou em 2 dias, corridos, assim, apertado. E assim, eu vou precisar de um poder de síntese bom para conseguir falar em 2 horas, 2 horas e pouquinho. Então, quero um pouquinho da paciência de vocês. Alguns assuntos eu vou conseguir entrar e outros assuntos eu vou só tocar. Não vou conseguir realmente adentrar e esmiuçar, como a gente faz no curso. Mas, para começar, eu gostaria de começar com um verso de Steiner. Quer dizer, não é um verso, é uma frase dele, mas que eu gosto muito. A luz do sol fortalece o que a terra cria. A luz solar da verdade fortalece o coração humano. Então, vamos começar. Bom, antes da gente compartilhar o slide, eu queria falar um pouco da minha formação, me apresentar, né? Então, eu me chamo Cíntia Maon, minha formação acadêmica é em nutrição e depois eu fiz o curso de antroposofia na saúde. E desde então eu passei, não existe ainda uma formação em nutrição na antroposofia, então a gente tem que fazer esse trabalho de pesquisa e de garimpo. Stein fala muito sobre alimentação, mas é em vários locais. Então, há aí um trabalho de buscar isso. Então, em 2015, a gente começa aqui em Recife a montar grupos de estudo multidisciplinar. Então, todo mundo que era da área de saúde começa a se juntar para estudar, porque quando terminava o curso básico, a gente ficava um pouco solto, né? E em 2016 a gente começa a organizar a educação continuada Recife, com esse grupo multidisciplinar. E desde então eu faço parte da organização e da coordenação. Então, em 2017, 2016, isso começou em 2015. 2016, eu faço parte da organização do Congresso Internacional de Medicina Antroposófica, que aconteceu. E em 2017, é a primeira vez que eu, assim, para um grupo maior, eu vou fazer parte de uma mesa redonda, junto com a Marilda Milanese e o João Torunski, falando sobre a transubstanciação do alimento, e também são temas, então vocês veem que são temas de pesquisa de já um tempo, quer dizer, já faz um tempo que eu tenho esse tema de pesquisa. E para os professores, eu vou falar sobre alimentação no jardim, né? E para o grau, só que fazendo um paralelo com a biografia da humanidade. Porque só olhando para essa biografia da humanidade é que a gente vai poder entender que alimentos são importantes para cada faixa etária. E por que algumas recomendações de Stein, que aparentemente são soltas, mas que a gente consegue entender esse link quando a gente vai fazendo essa pesquisa. Então, Maria, acho que pode compartilhar o primeiro slide. Eu tive um probleminha no meu computador então quem vai ficar compartilhando é Maria. Bom, como é que eu iniciei essa pesquisa? Essa pesquisa eu iniciei, desde que eu comecei, a partir do momento que eu terminei a minha formação básica em antroposofia. Então, eu fui pesquisar, primeiro, como é que os corpos eles se organizavam no processo de digestão, né? Porque é uma outra perspectiva. Então, como era o processo digestivo, agora não só do corpo físico, mas dos outros corpos sutis, do corpo etérico, do astral e do eu. Então, assim começou a minha pesquisa, né? E
a segunda parte da minha pesquisa, então, quando eu comecei a entender o que era esse alimento dentro do ser humano, então eu começo a me fazer uma outra pergunta. Que qualidades tem esse alimento? Porque é todo alimento que ele vai atuar da melhor maneira dentro, com relação a esses corpos sutis, esses corpos suprassensíveis. Então, eu começo a estudar um pouco da agricultura biodinâmica, para poder entender quais são as forças que atuam na planta. Ou não só a agricultura biodinâmica, mas também eu começo a tentar entender o mundo mineral e o mundo animal. Mas, pelas orientações que o Steiner ele vai dando sobre o reino vegetal, esse passa a ser o meu foco maior de pesquisa. E aí eu começo também a entender que não é só uma questão da gente entender que qualidades atuam nesse ser vegetal, mas que mesmo a mesma família, por exemplo, se a gente pega as labiatas, a gente tem de um hortelã a um alecrim. Então, você tem forças atuando ali, mas que qualidades específicas você tem naquela espécie? Então, aí eu vou começar um estudo sobre a botânica. E no momento que o William Pelikan, ele faz um estudo muito profundo sobre a botânica na perspectiva antroposófica. E à medida que você vai estudando, vai entrando mais, tanto na agricultura biodinâmica quanto na botânica, a gente começa a entender que a gente precisa aí, então, cada vez antes, né? Então, a gente começa... Eu fui do ser humano, passei para a agricultura, para a especificidade da planta na botânica, e aí eu fui voltando até chegar na cosmogênese. Então, a partir desse momento, porque se tem seres espirituais atuando na planta, eu preciso entender que seres são esses e onde iniciou isso. Então, a gente chega... Esse estudo ele vai até a cosmogênese. E no curso que eu dou na educação continuada, eu venho da cosmogênese até o ser humano. Então, esse foi... Eu vou aqui hoje compartilhar um pouco dessa pesquisa, né? Que não está acabada. E eu não sei se um dia vai estar acabada. Mas o que foi de interessante que eu trouxe nessa pesquisa que eu vou mostrar para vocês hoje? Mas eu peguei uma pesquisa arqueológica mostrando que foi a história da agricultura na arqueologia, mostrando quais são as famílias botânicas que vão aparecendo, em que momento da humanidade isso vai aparecendo, e fazendo um paralelo com o que Steiner traz sobre o desenvolvimento da humanidade. E a gente vai encontrar coisas extremamente interessantes sobre isso, certo? Pode mostrar o próximo, Maria. Então, eu vou então escolher esse ponto de partida, não sei se dá para ler, é porque aqui fica... As plantas imitam fielmente... Eu não estou conseguindo ler porque tem uma barra aqui. As plantas imitam fielmente o que fazem as estrelas. Isso. E o Steiner traz isso, que as plantas são a imagem das constelações. E isso, para mim, foi extremamente intrigante. E ele traz uma outra ideia também, muito interessante, no livro Ciência e Medicina Espiritual, onde ele vai falar o seguinte: é uma ideia equivocada a gente achar que o desenvolvimento dos reinos vem a partir do reino mineral. Então, como se o desenvolvimento fosse o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Isso é um equívoco. Que o ponto de partida deveria ser o reino vegetal, porque a gente não pode começar por algo que é morto. Então, o ponto de partida é o reino vegetal. E ele vai ter, a partir disso, o que ele vai chamar de uma evolução ascendente e uma evolução descendente. A evolução ascendente seria a partir do reino vegetal, animal e humano. E a evolução descendente, a gente vai ter aí os minerais e os metais. Então,
o que que essa planta, por que que a planta, o reino vegetal, ela é tão importante dentro da antroposofia? E Stein, em muitas ocasiões, em muitos livros, em muitas palestras, ele se dedica a falar disso. E eu espero que, durante o decorrer da palestra, isso vai ficando cada vez mais claro por quê. E por que que eu fiz essa opção. Mas eu acho que, acima de tudo, esse reino traz uma qualidade importante, que até agora eu não consegui encontrar nos outros reinos. Quer dizer, no reino animal e no reino mineral, que é a possibilidade de religar, né? Então, como essa planta, ela tem toda essa conexão com o mundo espiritual, né? Ela tem essa ligação com a Terra, né? Com as forças telúricas, mas ela tem toda uma relação com o cosmos, né? A relação com o Sol, com os planetas, essa imagem que o Stein fala, que ela é a imagem de uma constelação. Então, no momento que a gente se alimenta desse reino, nós estamos nos religando a esse mundo, acordados, não é? Nós não estamos como no sono, onde a gente se religa ao mundo espiritual, mas em sono. Quer dizer, nós não estamos aqui. O alimento vegetal nos dá essa condição, mas é qualquer alimento vegetal, é qualquer qualidade de alimento vegetal, e é isso que eu espero que na semana que vem a gente desenvolva um pouco melhor. Bom, também quero ler uma coisa de Steiner. O que passa pela planta até atingir o centro da Terra é uma continuação dos raios do Sol. A atividade da planta expressa esse ato do conteúdo espiritual do raio solar. Assim, eles trabalham juntos, o espírito, a planta e o Sol. Então, eu espero que a gente vá cada vez mais desenvolvendo esse tema. Pode passar, por favor, Maria. Bom, o período em que a gente tem a imagem de Adão e Eva é o período da Lemúria. E a Lemúria, por uma conta rápida, teve em torno de 14 mil anos. E tem um livro que o Steiner, que chama-se Os Estados Primordiais da Terra, de Rudolf Steiner, em que ele fala bastante dessa fase da Lemúria. Inclusive, essa qualidade, né, no início da Lemúria, a qualidade dos animais. Então, como era esse aspecto dos animais, a capacidade reprodutiva deles, que não era interna, eles não tinham calor internalizado, então eles colocavam ovos. E lá ele vai desenvolvendo todas essas qualidades. Ele descreve em detalhes os animais que existiam na Lemúria. Depois a gente vai ter aí, mais adiante, ainda na época da Lemúria, o desenvolvimento do ser humano. E o quanto que o ser humano vai se emancipando, e tem textos dele, onde ele vai explicando cada parte do ser humano, da corporalidade humana, onde vai se emancipando de partes animais. Bom, e aí, quando a gente chega nessa fase de Adão e Eva, né, antes do que a gente está vendo aí, mas o Steiner ele vai dizer que há uma fase em que a reprodução humana eles eram hermafroditas. Bom, aí a gente pode achar tudo isso assim um tanto maluco, né? Como é que o homem tinha uma parte meio peixe, meio anfíbio, e vai se emancipando disso, e tem um momento que tinha um único sexo. A gente acha tudo isso assim um pouco maluco, mas na embriologia humana, a gente vê isso acontecendo. Se você vai estudar as etapas da embriologia, quando você pega o feto humano, tem momentos que ele parece um anfíbio. Tem momentos que ele parece uma ave. E até os 4 meses de vida, né, enquanto feto, ainda não tem o sexo definido.
Então, a gente percebe nesse movimento, nesse período da gestação, que nós estamos revivendo a biografia da Terra, da humanidade. E não nos parece assim tão absurdo quando a gente consegue fazer esse paralelo com o processo embrionário. Então, a gente chega ao momento em que o ser humano ele começa a definir uma certa corporalidade e há relatos de como era esse paraíso, né? Então, para a gente entender a vitalidade, a exuberância que existia nesse paraíso. E vamos deixar claro também uma questão. As plantas, o reino vegetal, ele aparece no período hiperbóreo, anterior ao período da Lemúria. No período da Lemúria, você tem o desenvolvimento dos animais. Mas no período hiperbóreo, você começa o desenvolvimento do reino vegetal. Então, quando há um relato aqui, por exemplo, sobre a exuberância que existia no paraíso, ele vai dizer assim: os acres de cereais pareciam cedros do Líbano. Os seres humanos não precisavam semear e colher, mas o vento soprava e sacudia o grão, de modo que só era preciso recolhê-los. Essa era a qualidade solar do período da Hiperbórea, né? Essa qualidade de que o mundo vegetal ele era de pura doação e ele estava ali, disponível, você não precisava fazer nada, era só estender a mão. Essa era uma qualidade. Maria, pode botar no módulo apresentação. Melhor. Isso. Não é? Mas, então, a gente vai dizer que, num determinado momento, houve a retirada da Lua da Terra. E, com isso, começa a se mudar a configuração. Os corpos começam a se densificar mais, começa a atuar a gravidade. Com a gravidade vem a sensação, a experiência, não a sensação, mas a experiência de morte. As pessoas começam a viver essa experiência de densificação e morte, e há, com isso, a separação dos sexos. Então, agora a gente já tem o feminino e o masculino. E aí tem uma frase muito comum que dizia assim, que o Steiner vai citar, que ele vai falar que, em detrimento da árvore do conhecimento, seca-se a árvore da vida. Toda vez que eu tenho um pouco de dúvida sobre o que Steiner está tentando se referir quando ele vem falando do desenvolvimento da humanidade, eu fico sempre tentando fazer um paralelo com a biografia humana. E a gente percebe que no primeiro setênio há exatamente isso, há uma exuberância da árvore da vida. Ainda a árvore do conhecimento não está disponível para a criança, ou pelo menos não deveria estar. Bom, mas o que é interessante dessa imagem que a gente está vendo aí, que é uma macieira, né? Veja, é muito importante a gente dizer que na Bíblia não tem nenhum relato de qual era a família botânica, tanto da árvore da vida quanto do conhecimento. Não havia nenhum registro sobre a espécie botânica. No entanto, vem para a humanidade essa imagem de que seria uma macieira. E é muito curioso porque, quando eu fiquei meditando um pouco sobre isso, eu pensei quais eram as qualidades dessa espécie, que é uma rosácea, não é? E que, por causa do William Pelikan, eu já conhecia um pouco sobre as qualidades dessa família botânica. E fiquei refletindo sobre o porte, sobre a estrutura, não é? Como essa árvore ela tem uma harmonia entre as forças da forma e da matéria. Então, você vai chegar no lugar e ela chamará a atenção. Ela é bem harmônica, ela tem uma copa, o tronco, é quase uma planta, assim, uma árvore arquetípica, se a gente pudesse dizer isso. Se a gente pedisse para uma criança desenhar, é quase uma coisa mais arquetípica, uma copa exuberante. A forma e a matéria,
elas estão em muita harmonia. Mas, recentemente, relendo o Pelican, essa parte eu não conhecia, e eu achei o seguinte: se houvesse uma família botânica que chegou no imaginário, na alma humana, que representasse a árvore do conhecimento, fazia todo sentido que fosse uma rosácea, né? Pelas qualidades que ela tem, botanicamente. E essa harmonia entre a forma e a matéria. Ela é uma árvore, uma família com mais de 2.000 espécies e nenhuma forma alcaloide, nenhuma forma veneno. Então, com isso, a gente entende que as forças astrais não dominam, não conseguem penetrar. Então, ela tem uma forma bem harmônica, um etérico forte, mas, ao mesmo tempo, ela tem um tronco bem rígido e as raízes muito fortes. Uma forte relação com o mundo mineral. E aí, no final do capítulo do Pelican, eu nunca tinha lido isso, e ele vai fazer uma relação exatamente sobre a macieira nessa imagem de Adão e Eva. Ele vai falar: as rosáceas abandonam quase por inteiro suas reminiscências lunares. Dedicam-se inteiramente ao terrestre, formando folhas verdes para se adaptar à atmosfera atual, com seu conteúdo de ácido carbônico. A rosácea, nesse caso a macieira, ela traz essa imagem de que as forças do Sol estão vindo para a Terra, mas não aquelas forças anteriores. E também não tem mais as características do reino vegetal da fase lunar. Então, é uma nova etapa para a humanidade. Pode trocar, Maria, por favor. E aí a gente vai ter essa imagem, né, da expulsão do paraíso. E é muito curioso essa imagem da expulsão do paraíso, porque me lembra o primeiro dia do grau, quando meu filho começou a fazer o primeiro ano, quando ele vai passar pelo arco de flores, que eu chorava desesperadamente. E todas as professoras me consolavam e diziam assim: é a queda do paraíso. Agora, então é o momento em que essa árvore da vida começa a secar e a árvore do conhecimento passa a ser disponível para a humanidade, né? Então, a gente entender o que é esse paraíso e em que momento da humanidade esse paraíso fazia sentido, né? Pode passar, Maria. Bom, e aí a gente vai ter, a partir de então, a gente vai ter essas duas figuras bem simbólicas, que é Caim e Abel. Eu não sou uma estudiosa de cristologia, então eu não vou me deter nessas questões específicas, mas eu vou trazer outras abordagens sobre esses dois personagens e o quanto que eles indicam os caminhos presente, passado e futuro da humanidade. Bom, Caim, há um mistério sobre Caim. Caim, ele nasce ainda quando não havia tido a queda do paraíso, certo? Então, ele nasce de Eva e o primeiro nascido na nova condição do mundo. Então, por que a nova condição? Porque começa a separar os sexos. Agora você tem o homem e a mulher. Então, foi Eva que ficou grávida de Caim. Mas ainda tem uma outra fala do Emil Bock, que o Sérgio Grines gentilmente me cedeu vários textos dele muito bons. Se Caim é o primogênito por um lado, por outro lado, ele é o último nascido. Então, ele é o primogênito em relação a Abel, por um lado,
Mas, por outro lado, o que ele quer dizer que ele é o último nascido? Ele é o último nascido do paraíso, porque Eva, ela entra em trabalho do parto sem dores. E essas qualidades, né, é uma gravidez sem sofrimento e um nascimento sem dores. E são qualidades de antes da queda do paraíso, né? E Caim carrega dentro dele ainda essa imagem desse paraíso, essa imagem ainda dessas forças solares antigas. E aí o que vai acontecer? Caim, ele não tem dentro dele a dualidade do bem e do mal. E é difícil, talvez, a gente entender assim, mas, como eu disse a vocês, sempre que eu preciso entender algumas coisas, eu tento fazer um paralelo. Quando a gente pega uma criança até 7 anos, elas compreendem que não deve fazer algo. Mas a percepção, a certeza na alma delas de que isso é errado, elas ainda não têm. Então, elas ainda estão nessa realidade de paraíso, onde elas não têm ainda esse entendimento do bem e do mal. E Caim, ele vem desse paraíso. Para ele, não é claro a ideia de bem e do mal. Caim, ele vem se tornar um agricultor, certo? E só que agora uma nova fase solar se apresenta, né? Porque se antes você tinha o próprio reino vegetal, ele era de uma abundância tão grande que você nada precisava fazer, agora Caim precisa abrir o solo, ele precisa trabalhar o solo, plantar, colher. Então, é uma nova qualidade do sol, ou seja, das forças solares. Por outro lado, a gente tem Abel. E Abel, a princípio, ele era um pastor. E o pastor, ele vivia do leite dos animais, que era um alimento ainda da época do final da Lemúria, né? Ou seja, ainda das forças lunares. O leite tem essa qualidade bem lunar. E Abel, ele carrega nele já um outro momento, porque quando Eva vai ter Abel, ela já não está mais no paraíso. Então, Abel, ele nasce agora fora do paraíso. E com essa qualidade interna já de entendimento do bem e do mal. Para Abel, isso não há uma dúvida sobre o que é bom e o que é ruim. E como eu disse a vocês, a partir do momento em que essa etapa, a corporalidade vai se materializando, o solo vai endurecendo a ponto de Caim ter que abrir o solo para plantar. O ser humano vive naquele momento uma nova experiência na alma, que é a experiência da morte. E quando a gente vai ver... Pode passar, Maria, por favor. Quando a gente vai ver essa imagem em que Caim oferece os frutos do seu trabalho, ou seja, os grãos, as frutas, os frutos, Caim apresenta isso. E Abel apresenta uma ovelha morta, né? Ele oferece a Jeová uma ovelha morta. Então, não é mais o leite, porque aquela ideia de... Oh, meu Deus, peraí que eu... Aquela ideia de um alimento doado, ele há um pulo nesse momento, um pulo na alma na humanidade. Ela agora está vivendo as forças da morte. E então Jeová vai aceitar, não é, a oferenda de Abel e não a oferenda de Caim. Porque naquele momento a humanidade ela passa a se alimentar de animais mortos.
porque ela está vivenciando na alma as forças da morte, da materialização, da mineralização, do endurecimento físico, que, aliás, na próxima era, que é a Era Atlântica, que os descendentes de Caim e Abel, os descendentes de Caim são agricultores e os descendentes de Abel são caçadores. Então, na próxima era, que é a Era Atlântica, a humanidade ela vai cada vez mais sedimentar essas forças da corporalidade. Ela vai viver todo esse período para definir os processos do corpo, né? E aqui a transição entre a bondade e doação, que é o do leite, da época do paraíso para o sacrifício, que é a carne, né? Então, essas forças de morte chegam para a humanidade. Então, a humanidade que perdeu o céu, a visão espiritual, passa a viver com o alimento morto. A humanidade passa a ter que lidar com a morte. Então, eu estou trazendo tudo isso sem a gente fazer nenhum tipo sem nenhum tipo de preconceito, né? A gente entendendo o que cada fase da humanidade, o que chega na alma das pessoas e o que elas precisam viver naquele momento. Certo? Mas o que é importante disso? E aqui tem uma frase do Emil Bock que eu acho que delimita, assim, ao colocar a oferta de fruta sem sangue, Caim erige um sinal profético. Portanto, não é o presente, mas o futuro que pertence a Caim. Os frutos do solo apontam para o pão e vinho. Então, a gente tem que entender que aquela qualidade de vegetal da época hiperbórea pertence ao passado. Agora, a humanidade vai viver a morte e a relação com a carne. Mas, na hora que Caim apresenta para Jeová esses novos frutos dessa nova fase solar, que não é aceito por Jeová, porque não simboliza o que a humanidade está vivendo no presente, mas sim o que a humanidade vai viver no futuro. E é muito interessante como ele fala, que é um sinal profético, né? Pode passar, Maria, por favor. Bom, e aí é muito curioso, porque sempre que a gente... Essa é a imagem de Noé, eu não vou poder... Não vou ter condições de entrar na época da Atlântida. Mas, de uma maneira geral, Noé, ele era um iniciado dos centros de mistério, certo? E aí chega um determinado momento que ele reúne os iniciados mais avançados, né, mais desenvolvidos, e leva, através de uma arca, para o centro da Ásia. Segundo Steiner, Noé sai da região da Irlanda. E aí foi uma imagem que eu encontrei onde ele transporta pessoas, porque sempre a gente tem a imagem que ele só leva na arca animais, mas ele leva sementes e leva esses iniciados. E aí o que se fala sobre quem são esses iniciados? Como eu falei, o período da Atlântida é quando o ser humano ele passa todo esse período organizando sua própria corporalidade. Nesse livro que eu falei sobre os primórdios da Terra, de Steiner, isso aqui, ele vai falar, inclusive, da capacidade que, durante o período da Atlântida, as pessoas tinham de... O corpo etérico estava tão expandido e tão fora dele, que as pessoas tinham a capacidade de usar essas forças formativas para desenvolver, por exemplo, os 7 cereais. Eu não vou entrar nisso, mas foi bem nesse período. Quando é que o período da Atlântica termina? No Grande Dilúvio.
É também verdade que essa imagem do grande dilúvio, ele está, assim, em muitas lendas, em vários povos, certo? Ou seja, isso está no imaginário da alma de vários povos. E cada um dá o nome a Noé, né, que a gente chama de Noé na Bíblia, mas, por exemplo, os hindus, eles vão chamar no livro deles de Manu, que também, quando você vai pegar vários textos da antroposofia, se referem a Noé como Manu. Mas qual é a qualidade que esses iniciados eles tinham para estarem tão desenvolvidos? Então, eu vou ler mais uma coisa que o Steiner ele fala. Eles haviam desejado ver em espírito o mundo espiritual à noite, mas distinguiam nitidamente o contorno dos objetos durante o dia. Então, essa capacidade que a gente tem de olhar um objeto e vê-los definidamente, com definição, isso não era uma possibilidade ainda para eles. Então, eles viam uma coisa deslocada, assim, uma coisa meio, viam um contorno, mas não o objeto em si, porque a humanidade ainda estava nesse processo de ligação com a Terra, né? De processo de encarnação na Terra. Então, Manu pega e traz com a arca para o centro da Ásia, e a partir dali, esses iniciados, né, essas pessoas que ainda tinham a clarividência atávica, eles vão se distribuir pela Ásia para várias áreas, e a partir dali vão formar essas civilizações, nas quais a gente vai falar. Eu vou começar a falar algum deles hoje, e outras a gente vai encerrar semana que vem. Então, os mais elevados eram aqueles que haviam adquirido a faculdade de perceber o mundo, aproximando a nossa forma de percepção, certo? Pode passar, Maria, por favor. Pronto. Então, quando esses iniciados eles chegam ali ao centro da Ásia, começa-se, então, a primeira... Bom, só quero falar que a partir dali, do dilúvio, né, lembrando que a partir do dilúvio a gente encerra a época da Atlântida, né, e a gente agora inicia uma nova fase da humanidade, que é a pós-Atlântida. E aqui a gente vai ter a primeira civilização. Aqui eu coloquei Proto-Índia. Eu achei essa... Como é que eu posso falar? Essa tradução melhor, certo? Nos livros que a gente tem na tradução em português, a gente vai escutar como Antiga Índia. E eu acho essa tradução não muito precisa. Por quê? Porque quando a gente pega a Antiga Índia e a gente, por exemplo, joga no Google, o Google vai te mandar para a época do Vale do Hindu, que é em torno de 6.500 anos de Cristo, que é uma época... Ô, Maria, que é uma época assim em que a humanidade já estava bem desenvolvida culturalmente na agricultura. Então, proto-Índia, proto quer dizer assim, o que ainda vai ser, né? O que ainda vai ser. Então, eu achei essa tradução melhor, de proto-Índia. Foi uma tradução do espanhol, na verdade, de alguns textos que eu tenho em espanhol. Então, isso aqui é muito interessante, essa frase, quando vai dizer, os Vedas, o que foi resumido mais tarde, não é mais que uma lembrança da doutrina do verbo. Em Saturno, ressoava o primeiro sopro do verbo védico. Então, aqui a gente tem essa imagem, né, porque, sim, os Vedas eles só vão ser escritos em volta de 3.500 anos antes de Cristo. Até então, todo o conhecimento era passado oralmente.
Então, essa imagem do verbo, né? E se antes na Atlântida a gente tinha que o desenvolvimento da humanidade era desenvolver a corporalidade, quer dizer, não desenvolver, fortalecer essa característica, essa materialidade, digamos assim, nesse momento, na Proto-Índia, nós vamos ter agora um novo desafio para a humanidade, que é fazer com que esse corpo etérico, que está completamente expandido, não é? Tanto é que a gente escuta muito uma coisa assim, da religião, né? Eu já escutei de muitas amigas da Ayurveda que falam assim, tudo é Maia, não é? E faz sentido para essa época da humanidade, já que o corpo etérico estava totalmente expandido e fora do corpo físico, assim, ele estava... Então, tudo era Maia mesmo, porque tudo era moldável, tudo se criava, né? Então, isso que a gente tem na nossa fantasia, na imaginação, ou isso que a gente tem de criação do corpo etérico dentro do nosso corpo físico, isso se via no mundo, isso estava fora. E pode passar, Maria, por favor. Pronto. E aqui, vendo esses pedacinhos de frase que o Steiner traz, fica muito claro isso, né? Quando ele diz assim, ao alcançar 50 anos, o homem sentia a mesma dependência físico-corpórea que sente a criança na sua segunda dentição. Então, de 7 a 14 anos. Então, 50 anos, com 50 anos, ele tinha uma sensação corpórea de uma criança de 7 a 14. Veja que hoje, quando a gente faz um trabalho biográfico, entendendo essa biografia de cada setênio, isso tem a relação, isso só é possível porque a gente tem esses corpos suprassensíveis ajustados de uma outra forma, que naquele momento ainda não era possível, ou que ainda estava sendo conquistado pela humanidade. Pode passar, Maria. Aos 50 anos, se chegava a sentir algo de que poderia chamar-se de separação do corpo físico. De alguma maneira, se percebia cada vez mais que o corpo físico ia se aproximando do estado cadavélico. Pode passar mais um, Maria. Estou achando que pulou. Não só se percebia o corpo como um incômodo, como algo que estava passando por uma espécie de putrefação. É chocante essa fala do Steiner. Essa fala vocês vão encontrar nesse livrinho aqui, chamado Um Ser Humano e Seu Destino. Mas aí embaixo também está a data, então isso você pode encontrar a GA. E é muito curioso isso. Veja, como esse corpo etérico, ele não estava encaixado no corpo físico. E o corpo físico, ele começava a definhar, a apodrecer. Porque lá não tinham forças vitais, não tinham forças de vida, né? Mas isso tudo para a gente contextualizar. Então, como é que estava a humanidade nesse momento? Quais eram os desafios da humanidade, não é? E o que e aí aquilo de novo que eu falei, eu fiz uma pesquisa, eu busquei pesquisadores que fazem estudos sobre a história da agricultura e fui fazendo um paralelo entre essas fases das culturas, né, que está em trás, e, ao mesmo tempo, em que momento essas espécies botânicas elas começam a aparecer para a humanidade. Pode passar, Maria. Certo. E aí é muito curioso, porque tem a ideia de que nessa fase, né, da época proto-índia, não existe esses seres humanos, eles eram mais coletores, né? Eles não eram exatamente agricultores. Então, nessa fonte, né, História da Agricultura, desses três autores, eles vão trazer quando que
A figueira, por exemplo, ela aparece 9.500 anos antes de Cristo, ainda na época atlântida, né? O trigo, por exemplo, os cereais que aparecem nessa fase, ainda não são aqueles que estão cultivados. Os cultivados, eles só vão aparecer na Protopécia, só nesse período. E esse período daí, os grãos, eles são muito pequenos e leves. E o vento que levava esses grãos. Então, eles pareciam quase uma grama. Então, eles chegavam e era possível que um matinho quase. Mas a gente também vai ver que nesse período de 9.500 anos antes de Cristo, quer dizer, 1.500 anos antes da Proto-Índia, você já tinha ervilhas, lentilhas, grão de bico naquela região. A partir de 7.000 anos, você vai ter o mel e você tem aí domesticação do gado e de ovelhas. Bom, mas aqui, esse gado e ovelha mais utilizados para leite. Então, vamos pensar um pouco essas famílias botânicas, né? Na aula a gente sai esmiuçando cada uma. Mas a gente tem aqui, basicamente, cereais e leguminosas. A gente tem os cereais da família das gramíneas, né, que tem uma relação muito intensa com o sol. Elas têm uma raiz que se agarram bem na terra, não é? Não é uma raiz axial, mas ela tem uma boa distribuição das raízes, assim, na terra, elas se agarram bem. Elas têm uma verticalidade, né? Quando a gente pensa nesses cereais. Então, elas têm uma verticalidade, uma grande quantidade de silícia e tem uma relação com o sol imensamente. São inflorescências, ou seja, são várias florzinhas, uma do lado da outra. Então, quando a gente pega o milho, cada baguinho, cada grãozinho daquele do milho é um milho. Ali você tem uma infrutescência, ou seja, você tem vários milhos ali, numa espiga. E, por outro lado, a gente também tem essa outra espécie, né? Só voltando um pouco para os cereais, e aí os cereais, assim, só falar sobre os cereais seria já uma aula, né? Eu só estou tentando trazer as qualidades dessas famílias botânicas e desses alimentos que vão surgindo para a humanidade. E é muito curioso porque que a figueira também aparece nesse momento da humanidade. E eu vou falar dela daqui a um minutinho. Então, assim, essa capacidade de formar amido dos cereais, né? Do trigo, que aí o Stein sempre vai dizer que é a luz condensada, é a luz do sol condensada. Já as leguminosas, elas, só quero sim, mais um detalhe importante. A família dos cereais são monocotiledôneas. Elas são, digamos, espécies mais recentes na humanidade, são de 90 milhões de anos. Enquanto que as dicotiledôneas, que são as leguminosas, ervilha, lentilha, elas são de 130 milhões de anos, elas são mais antigas. E essa família em particular, ela tem uma relação de uma luta eterna entre a luz e a gravidade. Então, elas têm uma tendência de verticalidade, mas daqui a pouco o peso cai sobre elas. Então, quando você vê, por exemplo, um pé de feijão, você bota o feijão para germinar. E num primeiro momento ele tem força, e daqui a pouco ele cai. Então, é uma luta eterna, né? Quando a gente pega, por exemplo, o amendoim, ele está tão ligado às forças da terra que ele precisa as hastes entrarem no solo para que o amendoim seja produzido, né? A vagem do amendoim seja produzido embaixo da terra. Então, é uma família que está o tempo todo nessa dualidade entre luz e gravidade.
Também é importante a gente dizer que, por outro lado, assim, nas raízes, você tem muitas bactérias que elas vão, como é que eu posso falar? Sequestrar nitrogênio da atmosfera. E observe, essas bactérias das raízes das leguminosas, elas sequestram o nitrogênio. Mas o nitrogênio, ele não invade a planta. Isso é muito importante, porque o nitrogênio, ele tem essa qualidade de encarnação do astral. Então, ele é sequestrado pela planta. Ele não invade a planta. Então, quando você vai ver uma leguminosa desse tipo, né? Porque tem vários tipos, mas eu estou me referindo a esses aí, em geral elas têm até pelo. As vagens têm pelo, as folhas têm pelo. Isso são qualidades animais. Então, a gente vai ter aí uma família que tem um aspecto muito solar, com muita silícia, e a gente poderia ver essa família em relação ao neurosensorial, ao metabólico motor e ao sistema rítmico, a atuação em todas essas partes. E a gente tem essa outra família, que são as leguminosas. Mas a gente também tem a figueira. E a figueira é muito simbólica para esse momento da humanidade. Sim, tem o mel, que também traz essa força muito solar, muito espiritual, né? Com 7.000 anos antes de Cristo, isso chega para a humanidade. E tem a figueira. A figueira, ela é uma infrutescência também, ela é uma inflorescência, mas ela tem uma coisa muito diferente. O fruto dela é para dentro. O que quer dizer isso? Você pegar uma figueira, um fruto, um figo, ele é parece um sininho, e a flor dele é toda para dentro. A vespa, ela precisa entrar dentro daquele órgão, daquele sininho, assim, e lá dentro ela vai botar ovos e vai fecundar aquilo ali. E o fruto nasce para dentro. Então, quando você pega o figo, ele o tempo todo, todo o processo dele, ele não é como... Você não tem uma floração e depois o fruto. Todo o processo dele é para dentro. E é exatamente isso que esse momento a humanidade está vivendo. Essa qualidade de se internalizar, de que essas forças etéricas entrem. Pode passar, Maria, por favor. Aqui, nesse mapa, eu tentei fazer o seguinte. Quais eram as famílias botânicas que apareceram nesse período, até 7.000, 6.000 antes de Cristo, que é exatamente nessa época, né? Mas só para a gente ter essa noção mais ampla. E é muito curioso como o que praticamente em todos os continentes vão aparecer são os cereais. Sempre vai aparecer um cereal, sempre vai aparecer uma leguminosa, né? O milho, o trigo, o arroz, a cevadinha, a cevada, né? Então, o painço, certo? Então, sempre vai o amendoim, o feijão. Então, sempre vão aparecer essas duas polaridades, porque quando a criança, né, o corpo astral, o corpo etérico, ele fica disponível para fantasia, né? Ele já construiu o corpo, ele começa a ficar disponível. E o corpo astral, ele começa o processo de se liberar mais da estrutura orgânica para se disponibilizar para o sentir, para o pensar. Isso é processual. Então, a gente vai vendo que aqui e ali vão aparecendo forças astrais, vão aparecendo famílias botânicas que têm essa qualidade mais astral. Então, isso está chegando para a humanidade, devagarzinho, um pouco aqui, um pouco ali. Mas também chegou para a humanidade essa qualidade solar, né?
Pode passar, Maria. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. Bom, tu volta um pouquinho, Maria, por favor. Eu vou hoje parar com a Proto-Índia, certo? Vou deixar a Proto-Pérsia, o Antigo Egito, a Grécia e depois o período atual para a semana que vem. Consegui basicamente falar o que eu precisava agora, de forma mais sintética, e agora a gente pode fazer um intervalo de 10 minutinhos para a gente... E aí eu também vou dar uma revisada nos meus apontamentos, nas minhas anotações, se passou alguma coisa que seria interessante pontuar e que eu não esqueci ou passou. E também espero que vocês façam muitas perguntas. Eu gosto de perguntas. Podem fazer muitas. Tá certo? Então, vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos. Ou você ou Fábio, tanto faz. Acho que Fábio talvez seja melhor, porque como para ele estava mais tranquilo ver o chat, eu estou me atualizando agora nele. Olha, no chat tem muitos agradecimentos, parabenização pela sua pesquisa, tá? Aí, uma pessoa pergunta se quando você fala do processo de internalização da figueira, você se remete à época da Proto-Índia ou da Atlântida? Atlântica? Da Atlântica, ou da Proto-Índia. Porque no período atlântico, o que está no foco para a humanidade naquele momento é o desenvolvimento da própria corporalidade física, né? E na Proto-Índia, agora a gente já tem um corpo físico já mais materializado, e agora o processo é de esse corpo etérico que está expandido, ele entrar. E a imagem da figueira é exatamente que tudo acontece dentro, né? Então, é muito curioso, apesar que a colocação é pertinente, porque a figueira, como eu mostrei lá, ela vai aparecer 9.000 anos antes de Cristo. E a Proto-Índia, ela se inicia em 7.200, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, quer dizer, essas forças, ela nunca é assim. Acabou aqui, começa aqui, né? Basta a gente olhar para nós, né? Quando o corpo físico, a gente vai dizer assim, quando a gente nasce, o corpo físico nasceu, mas ele não está pronto, né? E o corpo etérico, quando ele trabalha ali 7, 14 anos, quando ele vai estar disponível agora para outras coisas, ele ainda continua o processo dele. Então, sim, inicia esse processo no período atlântico, mas a qualidade que acontece na Proto-Índia. Essa qualidade de trazer o corpo etérico para dentro, né? Os processos serem internalizados e não mais para fora do corpo físico, como era. Inclusive, essa ideia da clarividência atávica é porque essa capacidade estava tão para fora, né? Essa relação com o mundo espiritual era tão fácil, né? Era tão comum que os iniciados avançados, a qualidade que eles tinham assim desenvolvido para dizer que eles eram os mais avançados, é que eles começavam a perceber o mundo físico, né? Então, para você ver assim como essa qualidade que hoje a gente tem de perceber o mundo físico não era comum, era só para os iniciados mais avançados, mais desenvolvidos. Eu espero que tenha explicado. Se não for, pergunta de novo, que a gente vai dentro do que eu souber.
Olha, tem mais duas perguntas. Eu vou fazer logo as duas, porque você se organiza aí para ver. Uma pergunta assim: quando fala evolução descendente, quer dizer involução, né? E a outra é, neste contexto, como a antroposofia explica o fato Caim matou Abel? Tá. Veja bem, não, eu não acredito que seja uma involução. A gente, porque assim, os metais, né, os minerais e os metais, ele tem uma qualidade que não é o vivo. A gente chama de morto, mas é a imagem do cosmo, é a imagem do passado do cosmo. Né? Eu estou falando, por exemplo, quando a gente pega um quartzo, quando a gente pega... Aquilo é a imagem do passado. Né? Eu não acredito que seja involução. É porque o Steiner ele fala categoricamente essa frase que eu falei. E ele diz assim que o ponto zero seria o reino vegetal. Mas ele não fala de involução. Ele fala de evolução descendente da vida e a evolução ascendente, que seria o processo de vida, e evolução descendente, que seria o processo de não vida, né? Nesse sentido. Mas involução, não. Até porque, assim, quando a gente vai estudando mais a medicina, os dois reinos que mais estão disponíveis para o nosso processo terapêutico e de cura é o reino vegetal e o reino mineral. São esses dois reinos que estão mais disponíveis quando a gente se perde da gente mesmo, digamos assim. E o outro é por que Caim matou Abel, né? Bom, como eu falei antes, eu não sou uma estudiosa da cristologia, certo? Mas, pelo que eu li, e quais são os dois... Assim, eu li o Emil Book. O Emil Book, ele é um dos fundadores da comunidade dos cristãos. Ele faz parte, ele foi um dos fundadores. Então, ele tem um estudo da cristologia bem profundo. E no texto dele, ele fala assim, vamos sair dessa como é que se fala? Desse julgamento moralista. Não sei se a tradução está errada, certo? Mas ele quer dizer assim que ele não entra nessa questão de Caim matar Abel e tudo mais. Mas o que ele traz é o seguinte, Caim, ele não, que eu já expliquei antes, ele não tem dentro dele o entendimento do bem e do mal, como Abel tem. Então, as professoras Waldorfs, elas super entendem isso. Às vezes você vê uma criança pequena de jardim fazendo umas coisas assim, meio, né, mete o cacete da outra criança, mas internamente aquilo não é o mal se expressando. É quase uma coisa que ainda está num outro lugar, que não tem ainda essa qualidade. Isso vai se acordar depois. Né? Acho que depois alguma professora Waldorf que está aí pode comentar melhor isso. Mas isso não é uma qualidade, assim, isso não tá. Eu vejo no meu filho, agora ele com 8. Agora ele tem, de alguma forma, esse entendimento melhor sobre o que é certo e o que não é certo. Não do que eu falo, mas de alguma forma na alma dele isso começa a se formar. Mas antes, você dizia, não faça isso, não está certo. E para ele, tá bom, mas ele não entendia muito bem. O Caim, ele vem dessa natureza, né, que é a natureza do paraíso, onde não havia ainda onde ele vivia ligado, relacionado à árvore da vida. E Abel, ele tem toda uma ligação com a árvore do conhecimento. E o Book vai dizer que ele é o primeiro ser, Abel, é o primeiro ser religioso, porque ele tem a necessidade de se religar. Enquanto que Caim não.
ele vivia com os deuses no paraíso. Isso era natural para ele. Ele não tinha necessidade de se religar. Então, eu acho que quando o Emil Book ele vai falar, justamente assim, não tentem trazer isso para uma questão moralista, que acho que a gente precisa entender outras qualidades que estavam acontecendo ali. Mais amplas, mais profundas, né? Acho que tem mais uma pergunta aqui, né? Se puder. Tem. Uma pessoa perguntou também aqui onde achamos leituras desses processos evolutivos ascendentes e descendentes. E parece que entrou mais uma pergunta agora, que eu vou te dizer, que é o seguinte: se puder problematizar o início não foi o vegetal. Você mencionou mineral e morte. Sei que Steiner mencionou mais mineral é a base do corpo físico e é permeado por forças cósmicas tão antigas que precisam passar pelo processo de medicação para serem disponíveis hoje, mas estão lá, expresso na relação de metais, planetas e astros. Foi bem complexo. Não, quando o Steiner ele vai falar isso, ele está dizendo apenas que a gente não pode ter como referência o vivo a partir do morto. O vivo evolui a partir do vivo. Nesse sentido, o ponto de partida é o reino vegetal. E aí ele vai dizer, e isso ele vai falar num livro chamado Ciência e Medicina Espiritual. E aí ele vai dizer, bom, então a gente tem uma evolução ascendente, ou seja, o vivo vai evoluindo, porque a gente tem a verticalidade da planta, né, mais ali com forças cósmicas e terrestres. Então, quando chega o corpo astral, o animal, ele horizontaliza, ele cai, a gravidade atua, e depois o grande processo do ser humano é se verticalizar. Agora, polar a planta. E nesse processo, esse é o processo da vida. Por isso que o Stein diz que a gente deveria ter como ponto de partida o reino vegetal. Mas ele não está dizendo que o reino mineral é inferior, ou ele só está dizendo que há uma evolução também, mas agora é uma evolução descendente, porque a gente está tratando ali de um reino que não tem vida, nesse sentido. E qual foi a pergunta anterior? Se eu podia problematizar... O que, Fábio? Fábio? Eu posso ler, Cíntia? Se puder problematizar o início, não foi o vegetal. Você mencionou mineral e morte. Sei que Steiner mencionou, mas mineral é a base do corpo físico e é permeado por força cósmica tão antiga que precisam de passar pelo processo de medicalização para serem disponíveis hoje, mas estão lá, expresso na relação de metais, planetas e astros. A planta também, o animal também, né? Todos esses corpos, eles têm essa relação. Eu só trouxe essa... Porque durante, assim, o meu estudo, o Steiner, ele sempre aponta para, do mesmo jeito que Abel se torna esse ser religioso, ele tem essa necessidade de se religar, nós também, porque nós perdemos essa relação com o divino, né? Com os deuses. E uma forma disso acontecer, na nossa acordados, é pelo reino vegetal, né? E quando você vai estudar botânica e quando você vai estudar agricultura, e a relação que ela tem com o Sol, que ela tem com os planetas, e essas qualidades que estão disponíveis ali na planta. Se for uma planta biodinâmica, ela é quase como
antena parabólica. Ela está lá, completamente conectada a todo esse mundo cósmico, né? E ela tem uma relação. Aí você tem que ir para a espécie, para a botânica, para entender quais que estão mais relacionados às forças terrestres, quais os mais relacionados com as forças cósmicas, quais que encarnam mais o astral, né? Quais que têm mais calor, que qualidade de calor, enfim. Mas na hora que a gente come, né, come alimentos do reino vegetal, a gente tem que lidar com essas forças, e nessa tentativa de ligar com essas forças, a gente se religa. A gente se religa ao mundo. Certo? Agora não tem mais nenhuma pergunta. E não sei se alguém quer abrir o áudio e fazer a pergunta oralmente. Acho que também pode ser, né, Cíntia? Claro. Talvez, se você quiser fazer também algum complemento, se achar necessário, não sei. Não, assim, o que eu queria trazer hoje, as imagens que eu queria trazer, eu trouxe. Queria muito que viessem mais questões, porque eu acho que a partir daí a gente pode desenvolver mais os temas, né? Porque são muito... Veja, eu trouxe um panorama. Olá, Felipe! Eu trouxe um panorama desse processo. Mas tem muito mais para se falar, tem muito mais para se discutir. Cada um desses tópicos que eu trouxe já é um trabalho. Sobre os tipos de quê? Cíntia, eu coloquei, você muda, assim, bloqueia o teu áudio. Você desbloqueia, por favor, porque eu estou tentando fechar todo mundo. Ou então, quem quiser falar, pode abrir o áudio e falar, porque estava dando interferência. Tá. Lê para mim, Maria. Só um minutinho. Você vai falar sobre o consumo de carne, suas interferências. Perguntando sobre a carne e perguntando sobre o trigo hoje também. Então, a Elaine, na aula dela, da Sagres, foi muito legal. Teve um momento que ela falou uma coisa bem bacana. Ela disse assim, bom, pode ser que... Ela trouxe um dado, eu não vou lembrar agora com precisão, e ela pode até trazer aqui para a gente. Eu acho que foi em 2050, em alguma data assim muito próxima, o planeta não vai comportar que todo mundo coma carne, né? Não vai comportar, assim. Então, ela disse, olha, até o final da alma da consciência, nós vamos caminhar para uma dieta vegetariana, uma dieta lacto-vegetariana. E eu falei algo parecido há 15 dias atrás. E no próximo passo da humanidade, quando a gente terminar a alma da consciência, a gente vai entrar depois numa outra fase, que é a alimentação vegana. Porque a consciência, ela vai chegando, ela vai se organizando. A gente vai... não quero entrar tanto, porque a gente ainda no próximo encontro, eu ainda vou entrar em mais coisas e talvez complete essa pergunta, fique mais interessante do que simplesmente eu dar a minha opinião. Mas, há 15 dias, 3 semanas, eu participei de um outro grupo e me perguntaram isso. Se todos tinham que... Se no futuro eu conseguia visualizar outro tipo de alimentação. Assim,
Aí eu respondi que depende do que a gente chama de futuro. O futuro para os próximos, sei lá, 20 anos, 40, 100 anos, talvez esse futuro tão próximo a gente ainda esteja nesse processo ainda, e ainda tenha muitas pessoas carnívoras. Mas um futuro para daqui a 1.200 anos, eu imagino que as pessoas vão estar num movimento diferente alimentar, né? Porque a qualidade da consciência vai modificar. Né? Agora, nós estamos no momento em que nós estamos vivendo a alma da consciência. E temos que fazer isso em liberdade. Mas, à medida que a gente vai evoluindo nesse processo, naturalmente, eu acho que isso vai tomar outro caminho. E o trigo, Cíntia? Faltou falar sobre o trigo. Porque o trigo hoje é bem questionável, né? A história do trigo modificado, e que tem excesso de glúten, enfim. Porque o trigo de hoje não é aquele trigo, né? Das antigas que se fala. O trigo, ele foi modificado justamente para ele ter mais amido, né? Assim, para ele ser maior, para ele ter mais glúten, porque para a indústria é muito bom para a indústria, né? Dessas bolachas, dos pães, das coisas que são feitas aí, é muito bom para a indústria. Bom, mas é importante também a gente dizer uma outra questão. Como eu falei no início, né, a planta, ela é a imagem de uma constelação. Né? Quando a planta, ela, por exemplo, é uma planta, o trigo tem isso também, é uma planta transgênica, ou seja, ela deixou de ser quem ela era, ela não está mais ligada ao cosmos. Porque a planta, nem ela sabe mais o que ela é. E hoje a gente tem, assim, muitos artigos científicos relacionando o alimento transgênico a câncer. Então, não é só a planta que não está mais... É como se essa planta ela tivesse deixado de ser essa antena parabólica. Ela não se conecta mais com o mundo, com o cosmos. E no momento que a gente se alimenta de uma coisa que a gente também não sabe mais o que a gente não sabe mais lidar, o nosso organismo não sabe mais como lidar com aquilo, né? Porque o que é aquilo? E aquilo que eu falei, como o reino vegetal tem essa qualidade de reconectar a gente ao cosmos, por um processo de digestão que depois a gente pode até discutir sobre isso, que é bem bonito, inclusive. Mas o alimento, quando a gente não sabe mais o que ele é, e o alimento transgênico ele foi modificado de tal forma que ele não é mais ele. Ele não é mais o trigo. Agora, o que é o trigo para a humanidade? A gente também tem que entender outra coisa, né? O que é que nos afasta de um alimento mais solar? A gente tem que se perguntar algumas coisas mais sérias. Porque hoje nós temos um alimento muito lunar. Muito ovo, muita carne, muito laticínio. Então, nós temos uma alimentação muito lunar. E a qualidade dos alimentos que geralmente as pessoas comem está bem mineralizado, bem morto. Então, como é que a gente vai se reconectar? Como é que a gente vai se religar a essas forças? A esse mundo que está aí, né? A essas forças espirituais que atuam através do sol. Eu lembro que a gente teve uma aula com Beth Sarmento, que ela falando sobre a biografia noturna. E ela falou uma coisa muito linda. Ela disse assim, quando você está aqui sentindo o calor do sol, sentindo, né, você fica ali no sol e sente, a gente acha que é algo físico, mas ali são forças espirituais que atuam no sol
que estão atuando em você, na planta, na terra. São forças espirituais. Né? E a gente perde isso. A gente se esquece disso. Tudo que está aí são forças espirituais. Eu digo, mundo vegetal, mundo animal, mundo mineral, são forças espirituais. Agora, no mundo mineral, eu li uma vez do Stein, que ele fala assim, as forças espirituais atuaram lá, no passado. Lá, você tem a memória do mundo espiritual que atuou ali. Tanto é que a gente precisa homeopatizar o mineral para ele voltar para a sua origem. Mas aí é outro aspecto também, para que ele possa atuar de forma viva em nós. Cíntia, outra pergunta. Fala, Fábio. Fala você. Tá. Tem aqui, em que medida o alimento pode vir a curar? Quais as escolhas nutritivas mais alinhadas para facilitarmos a aproximação do espírito aos outros corpos de nosso ser? A gente pode ir até amanhã de manhã ou tem que ser rapidinho isso? O alimento mais vivo, né? O alimento mais vivo. E não é só mais... Quando eu falo alimento mais vivo, não é aquele alimento que você só comprou na feira, mas é a qualidade do plantio, né? Quer dizer, de que maneira essa planta ela consegue estar na sua dimensão mais plena, com essa conexão mais plena. Eu acho que tem algum microfone aberto. Cíntia, eu vou colocar todos no mudo e depois você tira o seu, libera o seu, tá? Pronto, pode liberar o seu, Cíntia. Pode liberar o seu, isso. Eu tô na tela? Tô na tela? Tá sim. Então, esse alimento, quando a gente vai, até no básico de antroposofia, né? Vários docentes, eles chegam assim e falam, olha, o alimento mineral, ele está muito longe do ser humano. O animal está muito próximo. O reino vegetal, ele seria mais equilibrado, mais ideal, né? É uma boa imagem. É uma boa imagem a princípio. Embora, se a gente for observar, mesmo dentro do reino vegetal, a gente tem alimentos vegetais que eles têm mais qualidades animais e tem alimentos vegetais que eles têm qualidades mais minerais. É só a gente fazer um estudo sobre isso. Então, a gente buscar alimentos mais solares. E o que são os alimentos mais solares? E o Gerhard Schmidt, ele, na alimentação não é na alimentação, é no outro livro dele, ele vai falar justamente como que a gente tem que fazer esse movimento de sair de uma alimentação lunar e ir em caminho de uma alimentação solar. E, teoricamente, a gente vê isso na criança quando ela começa a se alimentar, quando ela sai do leite, né, do leite do peito da mãe, e ela começa frutas, legumes, cereais. Então, quando isso chega para a criança, ela passa dessa qualidade lunar para essa qualidade solar, né? Então, esses alimentos que têm uma relação mais forte com o sol deveria ser o cerne da nossa alimentação. Até porque essa qualidade solar, ela imprime no corpo astral. Aí também é uma outra aula, né? Porque o corpo astral, ele pode tanto, digamos assim, ir em direção para um processo mais luminoso, ou ir em direção a um processo mais do passado, mais animalesco.
Isso depende das escolhas alimentares que você faz. Se o tempo todo você está comendo... Se o tempo todo não. Se você está comendo alimentos de origem animal, como ovo, carne, o corpo astral ele vai precisar lidar com aquela astralidade. E isso vai sempre puxar ele para um processo que a gente que a gente se emancipou no passado, quando a gente vai ver aquela coisa da Lemúria. A gente já se emancipou dessa animalidade. Mas toda vez que a gente se alimenta desses alimentos, é como se a gente voltasse. Ele precisa resgatar essa memória para se contrapor a essa astralidade estranha. Ao passo que se você se alimenta de um alimento do reino vegetal, um alimento biodinâmico, orgânico, em que essa planta está em sua potência, você traz para o corpo astral uma qualidade de luz. E aí eu vou falar A gente ainda tem tempo? Deixa eu ver. Tem mais um minuto. Então, tem uma coisa que o Stein fala que é muito bonita sobre o corpo astral. Ele fala assim, pense sobre a qualidade, né? Ele diz assim, pense num raio de sol. Agora vai diminuindo, 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 até ela se extinguir. Continue do outro lado. Isso é a natureza do corpo astral. Então, toda vez que a gente se alimenta de alimentos que têm uma relação com o sol, essa qualidade solar é compreendida, é luminosa para o corpo astral. E como o corpo astral ele tem uma relação com o nervo, assim como eu tenho com o sangue, o corpo astral tem com o nervo, a qualidade do nosso pensar, ele passa a ser uma qualidade luminosa. Esse é um texto do Stein muito lindo, que ele vai falar do pensamento luminoso, do pensamento livre, mas que vem através desse reino. São coisas complexas um pouco e talvez precise um pouco mais de tempo para explicar e trabalhar. Ainda tem mais uma colocação aqui sobre a vitamina B12. Dá tempo? Dá. Que ela fala-se o seguinte: para suprir a necessidade nutricional de vitamina B12, temos que aumentar o consumo de alimentos fermentados de forma natural e selvagem. Podemos aí deixar a carne, pois a fonte é de animal. Como explicar o antagonismo da nutrição convencional e a antroposofia no quesito da vitamina B12? Veja, o Stein, ele traz que ainda para esse momento da humanidade, na alma da consciência, nós deveríamos fazer uma dieta lacto-vegetariana. E o iogurte, porque até um certo momento você tem o leite, mas depois você traz o iogurte. Já supriria muito bem a B12. Agora, eu quero explicar um pouco sobre isso, que é uma coisa um tanto polêmica. Nós precisamos começar a pensar que qualidade é essa. E para que se tenha qualidade, as pessoas logo vão dizer assim, mas aí fica muito caro você tomar um leite ou um iogurte biodinâmico, onde você tem uma outra relação com o animal, são muito menos animais, eles são cuidados com outra qualidade, tem uma relação espiritual ali acontecendo naquela fazenda, naquele sítio, naquela chácara, naquele quintal. Mas a gente tem que pensar que o nosso consumo, ele está exagerado. Eu não quero aqui fazer como é que se fala? Um julgamento. É claro que nós estamos vivendo um momento da humanidade em que há um desligamento, que foi uma escolha da humanidade e uma escolha com a anuência do mundo espiritual, que a gente precisava se individualizar para que, em liberdade, a gente buscasse o mundo espiritual. Com isso, a gente
se ligou muito à matéria. E a gente tem uma relação com o alimento muito material. E é tão material que a gente se refere a uma vaca ou a um boi como vaca leiteira ou boi de corte. E eu não estou aqui criando um juízo de valor, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente está vivendo isso na alma, esse nível de materialismo. E às vezes fica difícil a gente olhar as coisas numa outra perspectiva. Nós não precisamos fazer esse consumo de leite, iogurte e queijo exageradamente. Se você toma um pouquinho de iogurte por semana, é suficiente. É suficiente, porque o mundo vegetal é que é abundante. E é ele que vai estar disponível para a humanidade, como sempre esteve. Né? Então, a gente tem que pensar, Wesley, numa apostila dele, que ele vai falar eu não lembro se é da sociologia, da antropologia, e que ele vai dizer assim, que as tribos que tinham uma relação com a carne, ou com um animal, que eram caçadores, eles tinham uma relação espiritual, eles tinham uma relação, assim, de agradecimento, de veneração. Então, quando ele matava um animal, ele pedia permissão, havia uma relação espiritual ali acontecendo. A gente tem churrascaria. Qual é a relação que a gente pode ter com esses animais? Então, o que eu quero dizer é que a gente se desligou. A gente olha para isso como um objeto. Não há uma ligação. Entende? Porque a gente está nesse processo de repensar a nossa relação material com o mundo. Mas a gente tá caminhando. Não é fácil, não é simples. E a gente ainda tem aí, pelas minhas contas, se eu não tiver engano, em 3.400, a gente tem ainda 1.400 anos, mais ou menos, para evoluir nesse quesito. Mas em algum momento, como a Elaine falou muito bem na aula que ela deu para Sagres, nós vamos ter que tomar esse caminho. Se vai ser agora, se vai ser na próxima encarnação, se vai ser no final da nossa vida, em algum momento, com consciência, ou porque fomos levados a isso, esses caminhos precisam ser pensados. Alguém pede ainda o seguinte: se você vai falar sobre o processo de digestão do alimento e nossa conexão com o cosmos, ou no próximo encontro, e se não for, indicar uma bibliografia. O Otto Wolff. Tem o Gerhard Schmidt, que é a alimentação dinâmica. Ele fala, tem alguns capítulos. É uma apostila que a BMA, foi feita uma tradução pela BMA, e lá ele vai falar da digestão, desse processo de digestão. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso já é uma outra aula, mas é um processo muito bonito mesmo. Então, é essa apostila que chama-se Alimentação Dinâmica, do Gerhard Schmidt, e também o Otto Wolff também fala sobre isso. O Otto Wolff foi um bioquímico, ele já faleceu, e ele tem 3 livros, né? E ele relaciona fisiologia e bioquímica. E aí, na perspectiva da antroposofia, e ele fala sobre isso também. Esses livros estão esgotados no Brasil, mas eu acho que na estante virtual, eu acho que é possível. Pelo menos foi lá que eu comprei. Cíntia, estão pedindo só para digitar aqui no chat. Eu precisaria que alguém soletrasse, ou se você puder digitar no chat o nome dos livros e o autor.
Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim. Na próximo encontro, eu vou tentar tirar uma foto e aí a gente compartilha na tela a, as fotos dos livros e das apostilas, porque aí vocês podem tirar uma foto, podem anotar, né? Eu acho que a gente poderia fazer, inclusive, num momentozinho do intervalo, uma parte do intervalo. Ok, eu acho que é só. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado. É uma pesquisa que ela está sempre crescendo e se metamorfoseando, né? Hoje de manhã eu conversando com o Fábio Caio, e ele falou, mas a aula que você deu na educação continuada. Eu falei, olha, já mudou muita coisa, porque é uma pesquisa que está sempre evoluindo, está sempre... Tá sempre... Espero todos a semana que vem. A gente vai terminar as eras culturais e vai chegar para a atualidade. E aí, esses temas, eles vão ser mais... Né? O que é isso? O que é essa alimentação para nós na alma da consciência? Fátima, santo de casa... Não, os meninos estavam falando do santo de casa não faz milagre, é que eles não sabiam explicar a minha formação. A gente está trabalhando toda semana. Pronto, é isso mesmo. A alimentação dinâmica do Gerhard Smith. Exatamente. Muito obrigada, Fabiana. Olha, Fabiana colocou até o link para baixar em PDF essa apostila da alimentação Tem dinâmica. PDF agora? Que maravilha. Sim. Muito bom. Sim. Então, aí... não, eles falaram que Santa Casa não faz milagre nisso, porque ficaram... Ela é nutricionista, mas especialista em antroposofia, mas a gente não afinou o meu currículo antes. Sim. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada. E semana que vem temos mais. Eu quero só dizer que nem sempre é fácil responder, porque quanto mais a gente estuda, mais as respostas vão ficando complexas. Então, às vezes a pergunta é simples, mas a resposta não. Né? Então, me fala do trigo. Nossa, aí é um campo, porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo várias outras coisas. Então, nunca é uma resposta de 2 minutos, né? É sempre uma resposta. Beijo, Fátima. Saudade demais. Fátima estava na aula da educação continuada e foi muito engraçado, porque na educação continuada eu não começo da Lemúria, eu começo do antigo Saturno. E eu olhava para o pessoal e o pessoal me olhando assim, eu falava, ai meu Deus, ninguém está entendendo o que eu estou falando. O do Otto Wolff, eu vou olhar. É o único, Fabiana, é o único livro, quer dizer, são 3 volumes do Otto Wolff, tá? No seu título agora, mas é o único deles que são 3 volumes e 3 volumes grossinhos, assim. Se puder falar sobre os suplementos, me lembre, por favor. Se der, eu falo sim. Maior prazer. Gente, acho que é isso, né? Podemos finalizar, né, Cíntia? Se as pessoas quiserem aparecer, ligar os vídeos. Quem quiser ligar vídeo, ligar os áudios, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigado, Cíntia, parabéns aí pela exposição. Ronaldo, que bom, espero que você tenha gostado. Sim, gostei muito. Esse apanhado que você fez foi muito interessante. Que bom. Você mostrou o livro, dá vontade de sair e já começar a ler tudo de novo, né?
Obrigada, muito bom. Estou lembrando que o Otto Wolff, uma vez, ele lançou um livrinho pequenininho, afinal, o que comemos? Acho que você não está falando disso, né? Você está Não, falando da não, porque ela medicina. perguntou da parte da fisiologia. Ah, tá. Fisiologia é Então, aqueles naquele 3 livros isso. mais grossos do Otto Wolff, que eu não lembro o nome É da capa, medicina. mas eu sei que são os 3 livros azuis. É ampliação da arte médica. Acho que é uma coisa assim. Esse outro é um pequenininho, é um livro pequeno que ele fala, afinal, nós somos o que comemos. Acho que também já tem muito tempo, eu nem sei se existe mais assim disponível. Eu acho que não, na antroposófica eu não vi mais esse daí, mas você encontra muita coisa na estante virtual, né? Sim. Muito bom encontrar vocês. Obrigada pela presença. É um Obrigada a nós, né, Cíntia, pelo presente. Terça-feira tem mais. É.